Irmãos queridos, a paz do Senhor a todos vocês, estudantes da Palavra de Deus, bem-vindos a mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. E é uma satisfação estar com vocês, ainda que seja por esse canal do YouTube, não presencialmente, como estávamos acostumados no pré-pandemia, não é verdade? Mas vivemos uma nova realidade. E nós hoje estamos caminhando para o meio da carta aos Colossenses, capítulo 3, e hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o primeiro versículo do capítulo 4. E aí você pode não ter entendido. É que o assunto não acaba quando acaba o capítulo, tá? Então nós vamos ler todo o capítulo, vamos estudar todo o capítulo 3 e vamos estudar também o comecinho, ou seja, o primeiro versículo do capítulo 4. O assunto não acabou, né? É um desses casos que nós temos assim. O título da lição de hoje, ela é Os Resultados da Nossa União com Cristo. E nós vamos ler, nós vamos perceber que essa lição se divide em dois tópicos principais. O primeiro tópico fala sobre santificação, ele vai até o versículo 17, e do versículo 18 em diante nós vamos falar sobre família e também sobre, no nosso caso, emprego, sobre serviço, sobre patrões, sobre empresas e como nos relacionamos com isso. Porque nós percebemos que os resultados da nossa união em Cristo afetam toda a nossa vida. Eu vou ler de cada assunto texto 3 versículos. Primeiro, Colossenses capítulo 3, verso 1 até o verso 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí nós vamos lá para o versículo 18 até o 20, que são 3 versículos também, falando sobre família, deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, meus amados irmãos, as perguntas que nós podemos fazer, essa união com Cristo, ela mexe também com a minha vida diária? Depois que a pessoa nasce de novo, ou seja, aceita Jesus como Salvador, essa união que acontece com Cristo, ela muda o meu procedimento diante da sociedade? Tudo que eu fazia antes continua sendo permitido nessa nova aliança com Deus através do sangue de Jesus? Será que nós vamos conseguir fazer uma divisão e viver uma coisa dentro da igreja, mas lá no meu trabalho viver de outra forma? São os assuntos que trataremos nessa empolgante lição, nessa oportunidade. O autor ele começa nessa introdução dele dando um aspecto geral. O resultado principal da união do crente com Cristo é a sua santificação. Este processo de santificação espiritual não pode ser alcançado por meio de filosofias, cumprimento de regras legais, nem através de experiências místicas, nem por rigor ascético. Isso são os tópicos, se você perceber, da lição passada, que nós falamos abundantemente sobre isso. Aqui ainda dentro dessa introdução, o autor finaliza assim, o último parágrafo. Em resumo, em síntese, a nossa união com Cristo é fundamento da vida de santificação que o crente deve perseguir. Ou seja, é algo que nós devemos perseguir, insistir, trabalhar, investir, mas é algo natural de quem nasceu de novo. Existirá um desejo desse novo ser, desse ser que nasceu em Cristo, dessa nova natureza gerada em nós, haverá um desejo por ter coisas diferentes, por se achegar à santidade. Mas isso acontece de maneira prática porque nós estamos mais chegados a Deus. E Deus vai se achegando a nós a cada momento através do seu Espírito Santo. Lembrando que a dispensação que vivemos é a do Espírito Santo. Isso é prático, irmãos. Isso é lindo e é prático.
O autor, nesse processo de santificação, que é o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui, ele vai falar sobre algumas coisas que têm que ser deixadas de lado. Porque quando eu falo de santificação, e aí você poderia me fazer uma pergunta: o que é santificação, pastor? Eu explicaria para você de maneira sintética, simples, que santificação é a separação que o crente tem de tudo que não é de Deus, de tudo que não é do alto. O apóstolo Paulo, ele escreve algo aqui nesses primeiros versículos do capítulo 3, que é inspirador para nós. Ele diz assim, no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo aqui, ele faz uma declaração que é muito coerente com os escritos dele e com tudo que Cristo falou durante o seu ministério terreno. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele já está entregue ao maligno. O mundo aqui como sistema constituído. Evidentemente, com formação de opinião distorcida e também, até mesmo nos meios acadêmicos, com uma pregação anti-Deus. Uma pregação que afasta o homem de Deus e faz até mesmo com que ele tenha no seu coração, e aí enganoso que Deus está errado e que ele está certo. Seguindo esse pensamento, nós vamos para o que o autor vai chamar o lado negativo da santificação. Aí ele abandona em velhos hábitos. Está baseado em Colossenses 3, 5 até o 11. Nós já vamos seguir nesse texto. Quando ele fala o lado negativo da santificação, eu diria assim, é o preço a ser pago pela santificação. Salvação, separemos aqui, é algo de graça. Porque eu, nem você, nem nenhum homem nessa terra que nasceu, que está vivo hoje ou que nascerá um dia, poderá ser merecedor da salvação. Agora, a vida de santificação é algo que tem um preço altíssimo para aquele que nasceu de novo e que só pode pagar aquele que nasceu de novo. Porque aquele que não nasceu de novo, ele simplesmente terá uma vida regrada, com bons hábitos. Mas, na verdade, a santificação é algo profundo, que também tem a ver com a humilhação, com o se achegar a Deus, com o se abaixar e entender que mesmo fazendo tudo, ainda somos servos inúteis. É aquela visão que nós temos, e que ela é certíssima, de que a nossa justiça, mesmo sendo justo diante de Deus, é como um trapo de imundície, porque Deus conhece o profundo e escondido. Ele é um juiz, não como os juízes dessa terra, que hoje julgam de maneira parcial. E até mesmo aqueles que julgam, às vezes não conhecem todos os elementos que envolvem aquela causa que eles estão julgando. Diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o julgamento será totalmente justo, de uma maneira que nós nunca vimos, porque ele conhece a gente na profundidade. Por isso o autor diz aqui que a santificação tem um preço. Os primeiros 3 tópicos que ele coloca, prostituição, impureza e paixão lascívia, estão relacionadas às questões sexuais. Por que isso? Porque o homem, quando cai no Éden, ele contamina todo o seu relacionamento com Deus. Mas também ele contamina o relacionamento com o próximo. O homem e a mulher, eles já tinham um relacionamento sexual no Éden. Enchei, multiplicai, crescei, enchei a terra. O homem, ele foi feito para procriar. Isso é algo prazeroso. Irmãos amados, a anatomia, a parte nervosa, tudo vai falar para algo que foi criado por Deus. É um encaixe perfeito. É maravilhoso isso em todos os sentidos. Irmãos queridos, só que hoje em dia existe até mesmo no meio cristão uma vulgaridade no falar sobre essas situações. Assuntos sérios que às vezes são tratados com piadinhas e com situações que não ajudam a compreensão e muito menos levam as pessoas a ter temor de Deus nessas situações. Sexo é lícito dentro do casamento, homem e mulher. Fora disso, irmãos, pecado. Então, esses sentimentos relacionados a isso, que são legítimos e que fazem parte da nossa vida e que são naturais quando a pessoa, evidentemente, tem saúde, quando ela é saudável, isso são coisas naturais que se desenvolvem a partir da adolescência, e que deve ser tratado de maneira saudável e clara. Porém, meus queridos, isso acontece muitas vezes de maneira distorcida e nos faz pecar. Desejos, situações que não deveriam acontecer. Então, isso é tratado com a palavra de Deus também,
e é tratado por pessoas que têm temor de Deus. Eu louvo a Deus, porque realmente eu vejo pessoas, casais, homens, mulheres, jovens, idosos, que às vezes procuram aconselhamentos dentro dessa área e que acabam sendo mais bem-sucedidos e compreendendo um pouco mais. Porque o gabinete pastoral é lugar de se tratar isso, e é lugar de se tratar isso com reverência, com coração, com oração e principalmente com discrição, com boquinha fechada, sem contar isso para outras pessoas. Isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe para que tenhamos sempre essa hombridade, porque isso é um assunto muito sério e que deve ser tratado com muito cuidado. Isso tudo são coisas que têm que ser deixadas de lado, faz parte da natureza antiga. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos por coisas que não deveriam ter, por pessoas que não deveriam ter, fantasias que às vezes pintamos, desprezo pela realidade que existe hoje e uma mente voltada somente ao passado, a um futuro que a pessoa projeta somente na cabeça dela. Cuidado com isso. Então, temos que ter muito cuidado com esses desejos da carne, tá? Aí ele parte para isso, ele saindo disso, ele vai desejo maligno. Abrange todos os maus desejos. Só para você entender, sempre entre parênteses, ele vai ter o termo em grego, tá? Só para que a gente entenda um pouco mais, para que aqueles que querem estudar um pouco mais entram mais nisso. Mas são todos esses desejos maus, abrange todos esses desejos. Nós devemos nos livrar disso. Isso é um esforço tremendo. Por que é um esforço grande? Porque isso, irmãos, são coisas que nós devemos deixar de lado para alcançar santidade em Deus. Ele coloca outro, a avareza, que é esse amor insaciável, esse desejo insaciável pelo dinheiro. Esse desejo, esse amor que se tem pelo dinheiro, que muitas vezes faz com que a pessoa nem mesmo dizime, não entregue a Deus o que é de Deus. Ofertar, nem pensar. Uma campanha para a igreja, não entro mesmo. Não ajuda ninguém, não faz ninguém, não faz nada para ninguém, não coloca a mão no seu bolso e dá dos seus próprios recursos. A palavra de Deus ela é repleta do Velho Testamento ao Novo Testamento sobre situações dessas, onde as pessoas têm que doar, têm que dar, mas com generosidade. E usar isso de maneira sábia. Existe um ditado no nosso meio, no meio cristão, que diz que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Então, cuidado para que ele não te domine. O outro ponto que ele coloca aqui é ira e indignação. Por quê? Resumem as explosões do mau gênio que destroem relacionamentos. Isso são coisas terríveis, porque muitas coisas ditas em momentos impróprios acabam sendo algo maligno. Então, o crente ele tem que ter uma coisa chamada domínio próprio. Ele tem que ter temperança. Ele tem que ter esse domínio sobre si mesmo. E saber que nem todo tempo é tempo de responder à altura a determinadas coisas. Nós todos sabemos, eu poderia citar diversas situações na minha vida e na vida também de muitas outras pessoas, que são momentos desastrosos porque a pessoa respondeu e se irou no horário errado, na hora errada e expressou essa ira. Tem gente que tem a seguinte desculpa, eu sou assim mesmo, eu vou explodir na hora com a pessoa, mas depois não sinto nada. O problema muitas vezes para esse tipo de pessoa, e eu me enquadro dentro disso, é que é o seguinte, você explodiu, eu explodi, e está tudo certo. Amanhã eu já não estou sabendo mais nada, não estou sentindo mais nada pelaquela pessoa. Mas aquela pessoa que foi alvo dessa explosão, às vezes vai guardar isso durante anos. E isso é mal. Então, como eu sou um servo do Senhor e você também, a gente tem que guardar isso e deixar isso de lado, tá? Deixa esse direito de lado. Pense pelo menos 10 minutos antes de responder essa pessoa. A resposta sempre será melhor, tá? Ele vai fazer uma outra lista aqui que passa pela maledicência, linguagem obscena e mentiras. Esse pacote é terrível também. Por exemplo, se a gente pegar a linguagem obscena, nós estamos falando de maus costumes. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem gente que se relaciona tão mal, que tem amizades tão ruins, às vezes no seu meio de trabalho, que quando chega dentro da igreja tem que vigiar para não falar determinadas coisas. Tem gente que se acostuma, por exemplo, às vezes com piadas picantes, com comentários maliciosos, e eu via um pastor há pouco tempo atrás falando sobre isso em uma palestra para pastores, e ele disse que essas coisas contaminam tanto que ele até hoje, olha que esse homem já está com mais de 60 anos, e ele disse, olha, eu ainda hoje tenho que lutar contra isso, porque quando eu era jovem dentro da igreja, nós criamos um dicionário de palavrões
para associar isso a termos bíblicos, a termos que os crentes falavam na época. Então ele falou que quando pessoas falam certas coisas, ele ainda lembra daquilo e ele tem que lutar contra isso. Isso é uma luta espiritual grande. Isso é uma briga com ele mesmo. Então tem que deixar de lado. Deixa de lado, não se aproxima disso. Não use palavras torpes, palavrão, palavras vulgares. Trate situações, às vezes delicadas, como nós falamos aqui das questões relacionadas a sexo, a relacionamento conjugal, a sexo fora do casamento, outras coisas assim que tem que ser tratada com sabedoria. Trate isso dentro dos termos mais adequados. Converse isso com pessoas mais sábias, se aproxime de pessoas sábias. Porque da mesma forma que nós somos contaminados por pessoas ruins, nós também somos abençoados por pessoas boas, que têm um bom palavreado, tá? E ele fala sobre mentiras, que é absurdo. Pessoas, às vezes, até para contar uma bênção, só conseguem contar se mentir, se aumentar, se fazer com que aquilo fique maior. Então isso também tem que ser deixado de lado. Seguindo esse assunto de santidade, nós falamos de coisas que tem que ser deixadas de lado, entre muitas outras. Ou seja, a gente tem que olhar para as coisas do céu e deixar as coisas da terra de lado. Então, cuidado com isso, tá? Influência das coisas da terra tem que ser deixada de lado. Mas ele vai para o que ele chama de lado positivo da santificação. Aí nós chamaríamos isso de fruto, né? E ele chama também. São os frutos. São as coisas novas que são colocadas pelo Espírito Santo em nós e que são cultivadas pelo esforço do homem. O homem tem que se esforçar para cultivar isso, sabendo que Deus coopera, que é Deus que dá o crescimento. Lembra disso? Apolo plantou, eu reguei, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo fala sobre isso, né? Então, na nossa vida, de certa forma, também é assim. Alguém plantou coisas boas na nossa vida, mas nós estamos cuidando, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas você tem que cuidar, tá? Incorporem novos hábitos. Por quê? Porque não tem vácuo, não tem espaço vazio. Quando nós estamos falando de santidade, nós estamos falando de deixar coisas de lado, mas não simplesmente deixar coisas de lado, de incorporar novas atitudes. O autor aqui ele fala sobre 3 obrigações na vida do crente. E aqui é obrigação mesmo, é mandamento, é coisa que tem que ser feita. E isso aqui é extremamente chocante para alguns de nós, porque nós não estamos habituados a isso. Ele vem falar sobre primeira obrigação, suportai-vos uns aos outros. A comunhão é algo que exige esforço. Existe uma massa crescente, gigantesca, nesse tempo, e eu fico pensando, será que não é por causa da igreja dos últimos tempos? Não é por causa da proximidade da volta de Cristo? Tem pessoas que não suportam ter comunhão dentro da igreja. Quanto maior, e eu não tenho nada contra a igreja grande, quanto mais impessoal a igreja for, melhor vai ser para essa pessoa. Um pastor que não a conheça, que nunca a chame ao gabinete, que nunca saiba sobre detalhes da vida dela, que não conheça ninguém da família dela. Existem pessoas que preferem esse tipo de tratamento dentro até mesmo da igreja, porque não suportam mais um ao outro. Não querem nenhum tipo de relacionamento com nada. Não querem se achegar ao povo de Deus, não querem estar junto um com o outro, não querem estar chorando e nem rindo um com o outro. E esse fenômeno está crescente. Isso é o grupo que nós, comumente no meio cristão, chamamos dos desigrejados. São pessoas que não querem isso, não querem suportar uns aos outros. Mas a igreja verdadeira, irmãos, o cristão que nasceu de novo, aquele que tem amor e nutre amor um pelo outro, ele se aproxima do outro. Ele mesmo em período de pandemia, como esse que nós estamos vivendo, em período de distanciamento social, ele continua em comunhão. Ele usa as redes sociais de maneira sábia, ele se relaciona, ele continua contribuindo de todas as maneiras possíveis. Ele manda mensagem de amor, ele lê um versículo, ele manda um texto para alguém, nas oportunidades que ele encontra, ele dá um abraço de longe, né? Quantas vezes nós damos abraço, beijo, né? Coraçãozinho, e assim vai. Irmãos, é uma festa, porque a comunhão ela faz bem, mesmo sem abraço e sem beijo, e sem aperto de mão. Sabia disso? E você sabe, né? Em nome de Jesus. Outra coisa, perdoai-vos uns aos outros. Isso é obrigação. Isso é obrigação de quem nasceu de novo, porque Cristo nos perdoou, nós não temos o direito de reter o perdão para outra pessoa, ainda que ela não nos perdoe, ainda que ela não compreenda isso, libere isso no seu coração. Maravilhoso, isso geraria uma outra série de perguntas se fosse presencial, não é verdade? É aquela situação, aquele que não perdoa é como alguém que toma veneno querendo que o seu oponente morra. Não tenha oponente, tenha pessoas por quem você ora. É cristão? Ore por ele. Não é cristão? Ore por ele pela salvação dele.
e perdoe essa pessoa e ande para frente. O perdão é libertador. Outra coisa que o autor coloca ainda aqui, falando sobre coisas que nós devemos colocar na nossa vida, e isso aqui eu digo de novo, eu repito, isso requer esforço, irmãos. Instruí-vos e aconselhar-vos uns aos outros. Por que isso? Por que isso? Porque isso está diretamente ligado aos outros tópicos que eu falei, suportáveis uns aos outros. Eu só tenho comunhão dentro da igreja se eu tenho isso. Outra coisa, perdoai-vos uns aos outros, andando um junto com o outro. Senão eu começo a selecionar quem aprende e quem não aprende. Para quem eu distribuo o conhecimento que eu tenho ou não. Eu começo a selecionar se eu ouço o pregador tal ou não. Porque eu não perdoei, porque eu não tenho comunhão com ele. Então eu olho lá na lista, o pastor colocou, fulano de tal vai pregar. Ih, nem vou na igreja hoje, não gosto desse irmão. Ih, é fulano, ih, não vou mesmo. Ou então é assim, você foi convidado, o pastor te colocou, o líder te colocou, vai pregar no lar, na casa do irmão fulano de tal. Aí você olha assim e fala, poxa, mas fulano de tal, não tem comunhão com ele, o pastor me chamou, como que eu vou lá? Vou não, pastor. Faz uma visita para o irmão. Não vou não. Irmãos amados, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. E isso é para pessoas que querem crescer. Estudo bíblico, às quintas-feiras, na nossa igreja tem. Estamos estudando Atos dos Apóstolos nessa oportunidade. Escola Bíblica Dominical, mesmo de maneira online, tem. Não é aquela experiência maravilhosa do presencial, não. Mas continuamos com isso. Mande perguntas, faça perguntas. Aprender é bom. Dentro em breve, com o alívio dessa pandemia, com o avanço da vacinação, apesar de nós vivemos o pior momento da pandemia hoje, eu creio que nós chegaremos daqui a alguns meses a um período muito melhor do que temos agora, e creio na mão do Senhor. Eu creio que com o avanço dessa vacinação, daqui a pouco nós estaremos retomando nossos estudos. Teremos estudos para pregadores, para pessoas que dirigem culto. Teremos estudos com os homens, com as mulheres, com os jovens, presencial. Daqui a pouco nós estaremos de novo nisso. Não só, né, juventude, aquele debate que nós fazemos, debate de segunda, né, que a gente fica discutindo, daqui a pouco nós estaremos de maneira presencial com esses debates, com esses estudos. Então acalma o teu coração. Mas isso tem que ser substituído. Por quê? Porque o estudo, o conhecimento, o aprender a cada dia faz com que eu ande de maneira mais firme diante do Senhor. Esse conhecimento, ele traz uma determinada tranquilidade. E somado à oração e ao sobrenatural de Deus, isso me ajuda e me estrutura na vida cristã. Amém? Queridos, seguindo, nós vamos para o segundo tópico, ou seja, a segunda parte desse nosso estudo. Nós vamos falar dos relacionamentos familiares. Por quê? Porque nós somos afetados em tudo, e dentro do lar também. O autor diz assim, a união com Cristo afeta também a nossa maneira de nos relacionarmos em casa e no trabalho. Paulo usa a expressão no Senhor e dá os seguintes mandamentos. Porque, irmãos, olha só, quando nós estamos falando dos resultados da nossa união com Cristo, isso acontece no relacionamento pessoal com Deus, na santificação, que é justamente esse relacionamento que eu tenho comigo mesmo, e as batalhas internas que travo todo dia. Isso afeta o meu relacionamento dentro da igreja com o próximo, e isso afeta também o meu relacionamento no trabalho, como o autor colocou aqui, e na família em primeira instância. Mas eu quero relacionar isso aqui bem rapidamente, porque eu serei muito bem sucedido dentro da casa e também no meu trabalho, quando eu sou bem sucedido no meu relacionamento com Deus e também nesse relacionamento comigo mesmo. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu não fico dando brecha e nem alimentando esse velho homem. Seguindo aqui o autor coloca, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Eu nunca vi e conheço muitas coisas que são muito distorcidas na Bíblia, mas isso aqui está totalmente distorcido. Porque alguns homens olham para isso e acham que a mulher é simplesmente um capacho. Uma pessoa sem respeito, um serviçal tão somente, e que dentro de casa não apita, não fala nada, não manda nada, e só quem manda é ele, só quem faz é ele. Mas de um outro lado também eu vejo um outro extremo que é totalmente desprezível, que são mulheres que olham para isso e olhando através dessa visão, desse binóculo, desse óculos, dessa luneta distorcida às vezes, não conseguem entender que o homem é o cabeça do lar e que isso foi dado por Deus. Não tem reverência. Tratam mal os seus maridos, quando não dentro do lar, tratam mal dentro da igreja,
tratam sem reverência, são pessoas que fora, nos seus ambientes, às vezes de trabalho, porque hoje a mulher trabalha, elas são totalmente irreverentes, com suas atitudes desonram seus maridos. Nenhum desses dois extremos é saudável para nós. O ambiente mais saudável para nós é o equilíbrio disso. É aquela mulher que trabalha, que honra seu marido, que luta com o seu marido, que tem uma visão positiva sobre essa hierarquia espiritual e entende o seu marido como sacerdote no lar. E ela como uma ajudadora. E eu não vejo nada de errado nisso. Eu não vejo nada de errado porque é uma posição de honra, digna, e todos nós que somos casados sabemos que um casamento é saudável quando a mulher expressa também a sua opinião. Em ambientes saudáveis, onde a mulher é saudável, o homem é saudável, existem discussões boas. Existe o ouvir e o falar. Existe a paciência e a comunhão. De um outro lado, existe aqui os maridos. Amai as vossas mulheres e não as tratei com amargura. Efésios 5, 25. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A mulher será submissa ao marido que ama. Olha a reciprocidade. Isso, irmãos, é a colheita boa, bem feita, com bons frutos, daquele que plantou bem. O marido deve amar. Amar é algo fundamental, porque essa submissão que a Bíblia ordena às mulheres, ela é em amor. A mulher, ela vai amar o marido que a ama. Ela é um receptáculo desse amor transbordado de um coração que não somente sente, mas age, trabalha, tem atitudes amorosas em todos os sentidos. Irmãos amados, se você é casado e me fala que nunca teve uma discussão com sua esposa, eu digo que ou você tem muito pouco tempo de casado ou você vive algo que não é casamento. Porque o compartilhar dá isso. Não é ausência de conflitos, mas é sabedoria em tratar os conflitos. Que Deus nos abençoe nisso. Saindo desse círculo marido e mulher, nós vamos para o círculo filho. Olha aí. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. São filhos sábios. São filhos que entendem esse primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. São filhos que vão receber também essa semeadura dos seus pais e que vão deixar crescer no seu coração essa gratidão pelos pais. A criança muito pequena, o filho, ele passa por ciclos. Ele é criança, então ele tem um respeito pelos pais. Não entende, mas obedece. Por exemplo, muitas vezes é arrastado para a escola bíblica dominical, para os cultos da igreja e por situações assim. Queria dormir mais, queria isso, aquilo. Criança. A adolescência chega e isso continua sendo verdade. Vai chegar um período, na fase adulta, onde esse filho não terá mais um vínculo financeiro com os seus pais, será independente, estará vivendo uma outra realidade e muitas vezes ele está totalmente dependente dos seus pais. Porém, ainda os honrará, porque foi semeado na sua vida esse respeito. Respeito esse que os pais começaram dentro do lar e que ele reflete dentro do ônibus, em uma concessionária de veículo, no trânsito, dirigindo seu carro, sendo empregado, sendo patrão, sendo filho que honra os seus pais. Chegará um tempo desse ciclo que esses filhos cuidarão dos seus pais já idosos. Vivemos e estamos partindo para uma sociedade onde a maioria de nós será idoso. Poucos filhos, uma população menor, mas uma população que terá mais idosos. E essa qualidade de vida está diretamente, boa qualidade de vida, está diretamente relacionada também a esse cuidado que os filhos terão dos seus pais. Que Deus abençoe para que esses filhos honrem os seus pais, que os criaram bem, e mesmo que tenham sido mal criados por seus filhos. É servo de Deus, nasceu de novo esse filho, que ele honre o seu pai e a sua mãe, mesmo assim. Seguindo isso, ele vai falar sobre os pais. E aí essa contrapartida. É esse investimento dos pais nos seus filhos. Não irriteis vossos filhos. Tem gente que às vezes é muito severa.
é severa demais, castiga de maneira errada, faz isso sem sabedoria, irmão, procure o gabinete pastoral, converse com uma pessoa que tem mais sabedoria, que criou bem os seus filhos. Abra o seu coração, leia a palavra de Deus, o que o Senhor fala sobre isso. Aqui é o apóstolo Paulo aconselhando, o Espírito Santo nos aconselha também através da palavra de Deus. Porque, saindo desse contexto familiar, nós vamos agora para o contexto da vida que as pessoas têm normalmente dentro do ambiente trabalhístico, dentro do trabalho, dentro do relacionamento. E existem duas posições que podem ser assumidas que o autor vai falar aqui. A primeira ele vai falar dos servos e dos seus senhores. Nós vamos adaptar isso e trazer isso para o contexto atual que nós vivemos na nossa sociedade ocidental, sul-americana, brasileira. Nós vamos trazer isso para dentro do nosso contexto, que nós vamos falar aqui de colaboradores, funcionários, empregados, né, nesses termos, que querem dizer essa pessoa que presta algum tipo de serviço, e nós vamos falar de patrões, empresários, investidores. É outro termo. Esse relacionamento ele é adequado. Um servo de Deus ele tem que colocar e tem que praticar no seu coração, lembrando que isso aqui são coisas que têm que ser praticadas, uma obediência quando ele está na posição de funcionário, de colaborador. Ele não pode enganar o seu patrão com os horários. Quanto tempo você trabalha? São 8 horas por dia? Então dê essas 8 horas ao seu patrão, à sua empresa. Não disfarce, deixe de lado, fique à toa dentro desse trabalho. Isso é um péssimo testemunho. Isso não prega o evangelho, isso não ajuda em nada. Muito pelo contrário, isso joga lama no evangelho. Não use o tempo que você tem dado ao seu patrão, que você vende para ele, para fazer outras coisas, nem mesmo para ler a palavra de Deus. Por favor, use isso no tempo que você tem de almoço, em outros períodos. Seja coerente com a palavra de Deus. E de um outro lado também, nós temos os donos de empresas, os empresários, os investidores, os patrões, que também não devem negar aos seus funcionários os direitos devidos, direitos trabalhistas, direito de descanso, ambiente bom de trabalho, oportunidade de crescimento e outras coisas mais. Até mesmo porque os empresários inteligentes treinam pessoas e dão oportunidades para pessoas para que um dia eles estejam tranquilos e tendo essas pessoas governando as suas empresas. E mesmo quando essas pessoas, alguns deles, desenvolvem um espírito empreendedor e saem das suas empresas, eles vão ter outras empresas e serão parceiros dessa empresa grande, dessa maior. Então isso é maravilhoso, irmãos. Em tudo isso, em qualquer posição dessa que nós venhamos a assumir, nós temos que ter um testemunho bíblico cristão. Você é um empresário e é um crente no Senhor Jesus Cristo, seja digno desse nome de cristão. Seja uma pessoa honesta, trabalhadora, investidora. Seja uma pessoa que trata com dignidade aqueles que estão sob as suas ordens. Você é um funcionário? Da mesma forma. Que você trate a sua empresa, os seus superiores com dignidade, fazendo o que é devido, argumentando, mas trabalhando de maneira digna. Que Deus nos abençoe. Nós passamos a entender que esse nosso relacionamento com Cristo, ele mexe com toda a estrutura da nossa vida. Os resultados da nossa união com Cristo, eles são resultados que nos levam a ter mais firmeza na vida cristã. Mudança. Santidade é preciso. E também, esse outro ponto que o autor coloca, ele fala sobre santidade, ele fala sobre mudança nos nossos relacionamentos. Mas é mudança para melhor. É mudança que deve ser progressiva e sempre muito bem-vinda quando está sendo feito debaixo do temor de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Mande perguntas, faça perguntas se assim você desejar. Que Deus te abençoe e obrigado por esse tempo que você deu da sua vida para estudar mais esse texto. Na semana que vem estaremos encarando o penúltimo desafio desta lição e desta revista e que Deus abençoe você. Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe.